À primeira vista, algumas situações parecem completamente normais. Nada perigosas, nada absurdas, nada que mereça atenção especial. Você já viu? Já ouviu falar ou até já passou por algo parecido e pensou isso não é nada? O problema é que existem situações que só mostram o verdadeiro impacto quando você está dentro delas. No vídeo de hoje nos separamos 10 situações que parecem inofensivas, mas que podem causar desconforto, tensão, medo ou arrependimento no momento em que você realmente vive uma delas. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque algumas dessas situações são mais comuns do que você imagina e vamos começar. A primeira é ficar preso em um lugar pequeno por poucos minutos. Elevadores, banheiros públicos, salas sem janelas ou até um carro parado em um congestionamento extremo. No começo, tudo parece normal. Você pensa que é só esperar um pouco e logo tudo se resolve. Mas conforme os minutos passam, o espaço parece diminuir, o ar parece ficar mais pesado e o corpo começa a reagir. O coração acelera, a respiração muda e pensamentos desconfortáveis surgem do nada. Mesmo pessoas que não se consideram claustrofóbicas podem sentir um desconforto intenso quando percebem que não têm controle sobre a saída. O que parecia apenas um atraso vira uma experiência mental muito mais pesada do que o esperado. A segunda é ouvir um barulho estranho durante a noite. Um estalo, um arrastar, um passo distante. Nada muito alto, nada claramente ameaçador. Durante o dia, esse tipo de som passaria completamente despercebido. Mas à noite, com tudo em silêncio, o cérebro entra em modo de alerta. Você tenta racionalizar, pensar que deve ser o vento, a casa estalando ou algum objeto caindo. Ainda assim, a mente começa a criar possibilidades. Cada novo som reforça a sensação de que algo pode estar errado, mesmo sem nenhuma prova concreta. O corpo fica tenso, o sono vai embora e o que parecia apenas um barulho comum se transforma em uma noite inteira de inquietação. A terceira é perceber que você esqueceu algo importante, mas só depois de sair de casa. Pode ser a chave, o documento, o celular ou algo essencial para o que você vai fazer. No primeiro segundo parece simples voltar e pegar, mas quando isso não é possível, a situação muda completamente. A mente começa a repetir o erro várias vezes, como se pudesse voltar no tempo. Surge a ansiedade, a pressa, a sensação de estar despreparado. Mesmo que no final tudo se resolva, o desgaste emocional já aconteceu. Um pequeno esquecimento se transforma em um estresse desproporcional ao tamanho do problema. A quarta é receber uma mensagem curta demais. Apenas precisamos conversar. Me liga depois ou depois te explico. Não há agressividade, não há acusação, apenas poucas palavras soltas. O problema é o espaço que isso deixa para a imaginação. A mente humana odeia lacunas e quando não há informação suficiente, ela cria cenários, muitas vezes, cenários piores do que a realidade. Enquanto a resposta não vem, o corpo reage como se algo grave estivesse prestes a acontecer. O que parecia apenas uma mensagem simples vira uma fonte intensa de ansiedade. A quinta é estar em um lugar desconhecido sem sinal de celular. No início parece até libertador, sem mensagens, sem notificações, sem interrupções. Mas quando surge a necessidade de usar o celular, seja para se localizar, pedir ajuda ou entrar em contato com alguém, a sensação muda rapidamente. A falta de conexão traz uma vulnerabilidade inesperada. Você percebe o quanto depende daquele pequeno aparelho e como se sente exposto sem ele. O que parecia um detalhe técnico se transforma em uma sensação real de insegurança. A sexta é perceber que alguém está te observando por tempo demais. Não é um olhar agressivo, não é claramente ameaçador, mas também não é normal. Pode ser em um transporte público, em uma fila ou em um ambiente comum. No começo você tenta ignorar, acha que é impressão, mas conforme o tempo passa e o olhar continua, o corpo reage. Você muda de posição, fica atento aos arredores, sente um desconforto crescente, mesmo sem acontecer nada, a experiência deixa uma marca. A sensação de estar sendo observado ativa um instinto antigo de alerta e defesa. A sétima é entrar numa discussão que começa como brincadeira. Um comentário leve, uma provocação sem importância, algo dito em tom de humor. No início, ninguém leva a sério, mas pouco a pouco o tom muda. As respostas ficam mais secas, os argumentos mais pessoais, e quando você percebe, a conversa já deixou de ser divertida. O problema é que esse tipo de situação pega as pessoas desprevenidas. Ninguém entra achando que vai se estressar. E exatamente por isso o impacto emocional é maior quando a discussão escala. A oitava é seguir alguém por engano. Você está andando atrás de uma pessoa distraído e por alguns segundos acredita que ela faz parte do seu grupo ou que está indo para o mesmo lugar que você. Quando percebe o erro, surge um constrangimento imediato.
Você tenta disfarçar, muda de direção ou diminui o passo. Parece algo bobo, mas o desconforto é real. O cérebro interpreta a situação como uma falha social, mesmo que ninguém tenha notado. Esse tipo de pequeno constrangimento fica na cabeça por muito mais tempo do que deveria. A nona é ouvir seu nome sendo chamado, mas não encontrar quem chamou. Isso pode acontecer na rua, em casa ou em um ambiente cheio de pessoas. Você tem certeza de que ouviu, mas quando olha ao redor, ninguém responde. O primeiro pensamento é que você se confundiu, mas se acontece mais de uma vez, a sensação muda. O cérebro tenta encontrar uma explicação, e quando não consegue, surge um desconforto estranho, quase inexplicável. Mesmo sendo algo simples, a experiência quebra a percepção de controle sobre o ambiente. A 10ª e última é perceber que você está completamente errado sobre algo que tinha certeza absoluta. Pode ser uma informação, uma lembrança, uma convicção. Quando a realidade prova o contrário, o impacto vai além da surpresa. Surge um desconforto interno, uma sensação de insegurança e até vergonha. O que parecia apenas um erro comum se transforma em uma reflexão maior sobre confiança, memória e percepção. Esse tipo de situação marca porque mexe diretamente com a forma como você vê a si mesmo. O mais curioso é que nenhuma dessas situações é de fato perigosa na maioria das vezes. Elas não envolvem grandes riscos, nem acontecimentos extremos. Ainda assim, todas têm algo em comum quando vividas na prática. Causam um impacto emocional muito maior do que parecem à distância. É exatamente isso que as torna tão marcantes. Elas pegam o cérebro desprevenido, ativam emoções antigas e deixam uma sensação difícil de explicar. Agora eu quero saber de você, qual dessas situações você já viveu e achou muito pior do que imaginava? Ou existe alguma outra situação aparentemente inofensiva que sempre te causa desconforto? Deixa seu comentário aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.